Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos todos nós aqui felizes por Deus Ele conceder a nós esse privilégio de podermos estar aqui na casa do nosso Deus. Nessa noite nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, cujo tema está ali na tela. Deixe o seu legado na vida das pessoas. Quando nós falamos em deixar legado no mundo, significa fazer a diferença na vida das pessoas, seja através de trabalhos, ideias, projetos ou contribuições. E o mais importante ainda, quando nós falamos em legado, há uma diferença entre herança e legado. Quando nós falamos em herança, são aquilo que nós deixamos para as pessoas, bens materiais. Quando nós falamos em legado, são aquilo que nós deixamos na vida das pessoas. E nós iremos enfatizar nessa noite qual é o legado que você quer deixar na vida das pessoas. Quando eu olho aqui, ao preparar essa mensagem, uma das pessoas que deixou o seu legado foi Alexandre Fleming. Ele foi um médico bacteriologista escocês, na qual, dentre vários legados, ele descobriu a penicilina. E tudo isso para salvar vidas, para poder curar bactérias, entre tantas doenças. Quando nós falamos em legado, nós podemos falar sobre Einstein, uma das mentes mais brilhantes que existiu na face da Terra. Ele deixou também os seus legados sobre a explicação do efeito fotoelétrico e da física quântica. Dentre esses, poderia falar de um legado como Santos Dumont. Ele criou o avião, na qual ele facilitou o trajeto das pessoas para irem até o avião e, consecutivamente, fazer algumas viagens mais curtas. Dentre esses que eu falei, permita-me também socializar com você a história de um homem motivado. E o seu legado que eu menciono nessa noite é o legado de uma pessoa que nós precisamos de pegar para a nossa vida. Quando muitas das vezes nós estivermos desmotivados, nós precisamos de olhar pessoas dessa natureza e se motivar. Quando eu menciono aqui neste homem motivado, aos 31 anos, ele faliu nos seus negócios. Aos 32 anos de idade, ele tentou a eleição para legislativo e ele perdeu a eleição. Depois, aos 34 anos, ele também faliu em outro negócio. Superou a morte da namorada quando ela veio ser morta com 35 anos de idade. Teve um colapso nervoso quando ele tinha 36 anos de idade. Perdeu uma eleição com a idade de 38 anos. E ele perdeu também no Congresso 43, 46 e 48 anos de idade. São tentativas que ele tentou, mas não teve sucesso. Mas nem por isso ele desistiu. Ele teve uma disputa para o Senado com 55 anos, mas também não conseguiu, acabou fracassando. Tornou-se vice-presidente aos 56 anos de idade. E quando foi mais à frente, ele tentou ser presidente dos Estados Unidos. E ele conseguiu com sucesso.
quando eu olho a história desse homem, na qual eu permito falar com vocês, é Abraham Lincoln. Um homem que ele teve tantas tentativas e tantas derrotas, mas ele não desistiu em nenhum momento, seguiu em frente no seu foco, no seu objetivo. Só que se ele não fosse uma pessoa motivada e otimista, nada disso teria acontecido. E a história conta que ele foi o maior presidente da história nos Estados Unidos. Amados, o otimismo é que eu e você precisamos adquirir para a nossa vida. E Abraham Lincoln aqui ele diz: faça o melhor que sei, o melhor que posso, e faço até o fim. Se ao final deu tudo certo, não importa o que dizem contra mim. Então, nessa frase dele, nesse pensamento dele, ele sempre quer fazer o melhor. E nós precisamos querer fazer o nosso melhor. Dentre esses homens que eu falei, que deixaram o seu legado, entrando na palavra de Deus, irei citar alguns homens que também deixaram o seu legado. Quando nós olhamos Enoque, que ele foi um homem diferente, e ele andou com Deus. Que o exemplo dele para a nossa vida é: quando a vida está muito bem, é fácil nós servirmos ao nosso Deus. Mas quando bate muitas das vezes a dificuldade, a adversidade da nossa vida, nós queremos deixar de andar com Deus, ao invés de aproximar-se dele cada dia mais. E certo pensamento diz que é fácil ter Cristo no peito, o difícil é ter peito para andar com Cristo. E quando Enoque ele anda com Deus, ele mostra para nós que aqui na terra nós precisamos deixar um legado em servir ao nosso Deus até os últimos dias da nossa vida. E quando nós olhamos também um outro legado, foi Abraão, que ele tornou-se amigo de Deus por fazer a sua vontade. Uma pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: fazer a vontade de Deus. O profeta ele diz: todas as coisas são me lícitas a fazer, mas nem todas me convêm. E quantas pessoas acham difícil servir ao nosso Deus? Abraão ele tornou-se amigo de Deus por fazer a vontade de Deus, por ele ser obediente, generoso, paciente. Diante disso é o legado que ele deixou para nós que servimos ao nosso Deus. Quando nós também falamos em legado, deixe o seu legado na vida das pessoas. Moisés é um exemplo que não há dúvida que o seu maior legado foi a sua fidelidade. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm a sua fidelidade plenamente. E aqui Moisés ele foi fiel ao nosso Deus, fazendo a vontade do nosso Deus. Amados, servir ao nosso Deus, podemos achar dificuldade, mas servir ao nosso Deus é prazeroso. E quando nós olhamos a fidelidade de Moisés, como Deuteronômio 34:10 diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés,
precisa de haver fidelidade. Quando nós também pensamos, desde o seu legado na vida das pessoas, a parábola do filho pródigo. Aí nós iremos entrar na questão de pai e na questão de filho. Um pai que ele dá para os seus filhos tudo que há de direito. E quando chega um certo momento, o filho ele pede para o seu pai: pai, me dê tudo aquilo que eu tenho de direito. Seu pai ouviu o que ele falou, concedeu a ele a parte que lhe converia. O filho pródigo ele pega todos os seus bens que ele recebe do seu pai e vai para uma terra longínqua viver a sua vida. Só que quando ele chega nesta terra, ele começa a passar dificuldade. Tudo aquilo que ele havia conquistado do teu pai, ele começa a perder. Então ele diz: eu vou ter com meu pai. Ele se arrependeu e ele voltou para a casa dos seus pais. E quando ele volta, o seu pai está esperando ele de braços abertos. Aí nós olhamos o legado de um pai. Um pai que ele perdoa o seu filho, mesmo ele estando errado. O seu pai que ele perdoa o seu filho. De braços abertos, ele recebe o seu filho de volta. Deixe o seu legado na vida das pessoas. E quando nós falamos de pai, de filho, em relação a perdão, certa vez o pastor Antônio ele foi na casa, na época que ele pedia pressão, foi na casa de uma determinada pessoa, e chegando lá ele não sabia de nada. Chegando lá, a filha não estava conversando com a mãe, já tinha algum tempo. Então o pastor Antônio ali cantou um hino de louvor ao nosso Deus. E aquela filha que estava no quarto, ela saiu do quarto e veio abraçar a sua mãe. Amados, legado em que ensina nós a perdoar. E nós que somos servos do nosso Deus, nós precisamos ser pessoas diferentes. Quando a palavra de Deus diz: quando você estiver na luz, vai buscar o seu irmão, o seu amigo que está nas trevas. E se nós estamos na luz, nós precisamos de ter essa diferença em perdoar o nosso próximo, e ainda quem dirá o nosso pai e a nossa mãe. Eu irei enumerar aqui alguns legados importantes, cujos legados se baseiam em virtudes: entusiasmo, lealdade, fidelidade, paciência, talento e dedicação. São legados que eu e você precisa ter na nossa vida, para que na nossa não existência na face da terra, as pessoas possam olhar e saber: fulano era uma pessoa de fidelidade, fulano era uma pessoa de talento, fulano era uma pessoa de dedicação, fulano era uma pessoa entusiasmada. E essa palavra
vontade ela vem. Então, quando nós falamos aqui em entusiasmo, legado, fidelidade, paciência, talento e dedicação, são virtudes que eu e você precisamos de ter, para que na nossa não existência aqui na face da terra, as pessoas possam ver como nós éramos aqui. Deixe o seu legado na vida das pessoas. Martin Luther King, quando às vezes nós estamos desanimados, quando às vezes nós estamos até sem coragem de estar na casa do nosso Deus, quando às vezes nós estamos desanimados até para ir para o nosso trabalho, diante de algumas circunstâncias, então Martin Luther King, ele diz: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continua em frente de qualquer jeito. Então, amado, diante de eu não ter forças, eu preciso de continuar em frente. Às vezes nós estamos no nosso trabalho, e quantos às vezes reclamam do trabalho, mas a sua reclamação é a vontade daquele que queria estar no teu lugar. Então, vontade que eu e você precisa de ter. Quando nós também pensamos em deixar legado na vida das pessoas, que nós vivermos, é nós ter a oportunidade de desfrutar da vida e poder contribuir com a sociedade que está ao seu redor, servindo, ajudando, motivando e iluminando para que ela venha encontrar o sentido da vida. Quantas pessoas às vezes vivem uma vida parada no tempo, uma vida sem refletir. Quando nós falamos em refletir, o filósofo ele diz que uma vida sem reflexão, ela não merece ser vivida. E às vezes nós precisamos de parar e analisar como eu estou, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para que a minha vida possa melhorar e eu possa sair da maneira em que eu estou. Então, amados, deixe o seu legado na vida das pessoas. Martin Luther King, ele também, antes da sua morte, a última fala dele foi da seguinte forma: se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, alegrar alguém com uma canção, mostrar o caminho certo, cumprir o meu dever como cristão, que é divulgar a mensagem que Cristo deixou, então a minha vida não terá sido em vão. Então, esse pensamento dele é o pensamento nosso, que nós precisamos em ter, em ajudar aquele que precisa de nós. Às vezes nós queremos viver só para nós, e nós esquecemos de pessoas que às vezes precisam de uma palavra amiga para sair da forma que está e ter uma vida melhor. Então nós não podemos ser egoístas, mas precisamos de ajudar o próximo. Pensamento é que o tempo passou e muita coisa mudou.
Quantas pessoas às vezes mudam, mas para fazer o mal? Ou quantas pessoas mudam para ir para outros caminhos? Mas a mensagem dessa noite é: deixe o seu legado na vida das pessoas. Você, como pai, deixe o legado de você ser um pai presente, para que na sua partida desse mundo, o seu filho possa falar: eu tive um grande pai. Da mesma forma, o filho, que ele venha ver o pai como uma pessoa diferente, que venha se espelhar, sendo não da maneira que ele deseja, mas da maneira que o nosso Deus deseja. Amado, deixe o seu legado antes que seja tarde demais. Quantas pessoas param, desanimam, iniciam congregando e depois param de congregar. A pessoa ela não tem uma decisão firme em poder fazer a vontade de Deus. E com o pensamento que eu criei, que estar com Jesus no barco não significa que não terá tempestade, mas estar com Jesus no barco é certo que nós teremos solução e saída para a nossa vida. Então, amados, legado, você como pai, você como filho, você como irmão, que legado você quer deixar para as próximas gerações? Que você venha pensar, que você venha ter legados onde as pessoas possam, na sua inexistência, ver que você era uma pessoa diferente, ver que você era uma pessoa de exemplo, na qual fazia a vontade de Deus. Por isso, o salmista aqui, indo para o final da nossa mensagem: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Amados, eu andar com Cristo, eu estou assegurado que mesmo em adversidade, eu sei que Deus está comigo. Então, amados, deixe o seu legado na vida das pessoas. Reflita nesses homens em que eu mencionei aqui para a sua vida, mas comece a analisar o que você pode fazer de melhor para a sua vida, que você possa ser uma pessoa diferente. Não importa o que as pessoas pensem de você, mas que você seja você da maneira que você quer para uma vida feliz. Portanto, ficamos nessa noite com esse tema: deixe o seu legado na vida das pessoas. Que eu e você possamos ser pessoas que venham ser otimistas, entendendo que dias melhores virão na minha e na sua vida. Algo que nós não podemos desanimar. Desanimar sim, mas desistir jamais. Que Deus